Minutos com você, com Fernanda Fernandes. Você está insatisfeito ou insatisfeita com algumas áreas da sua vida? Por vezes você nota pessoas que têm desafios financeiros, menos cultura, decolarem, e para você parece que os resultados não acontecem? Você se sente por vezes travado ou travada? Você já viu também pessoas que nasceram em lares mais abastados financeiramente, com mais oportunidades, travarem, não conseguirem decolar? Esses cenários acontecem para diversas pessoas, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, cultura ou sem cultura. E tudo isso se dá por crenças limitantes que muitas vezes aquela pessoa que você considera que sabe menos que você, que tem menos cultura, menos acesso, ou que teve muito mais desafios financeiros, decolarem, né, terem prosperidade, terem abundância, sucesso no trabalho, por vezes sucesso nos relacionamentos. Boa parte desses resultados acontecem por conta das crenças limitantes. O que seriam essas crenças? Ela funciona como se fosse um manual de regra interno de tudo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a tua infância até a tua adolescência e o início da sua fase adulta. Elas passam então a ser um manual de regra interno, que você acredita que aquilo realmente é uma realidade, por vezes consciente e muitas vezes inconsciente. E por conta dessas crenças, muitas vezes nós damos ouvido àquelas vozinhas internas que falam coisas sobre você, sobre os outros, que você muitas vezes acredita, toma aquilo como verdade e, sem perceber, sabota os seus resultados. E dar ouvido a essas vozezinhas muitas vezes começa a operar um biógrafo não autorizado a escrever a sua história. Eu digo não autorizado porque muitas vezes essa história não é sua. Você adotou como verdade diante daquilo que você ouviu e sentiu durante toda a sua vida. A partir daí, muitas historinhas são contadas e formadas na sua mente. E são essas historinhas que você usa para justificar para você e para os outros os seus fracassos, os resultados que muitas vezes você não está conseguindo atingir. Você conta uma série de historinhas sobre o seu trabalho, sobre os seus fracassos financeiros, seus relacionamentos e até mesmo sobre a sua saúde. As pessoas contam uma série de histórias do tipo, eu não consigo um sucesso financeiro porque eu não nasci em berço de ouro. E muitas pessoas vieram da pobreza e conseguiram sucesso financeiro. Eu não consigo ter bons relacionamentos porque eu não tenho atrativo algum, as pessoas não se interessam por mim. Enfim, são muitas histórias que são contadas que precisam ser ressignificadas. Quais são as áreas que os resultados têm sido ruins para você? Então escreve ali, é financeiro, é o que? É trabalho, é relacionamento, é saúde. E ao lado você vai então colocar as histórias que estão sendo contadas para cada uma dessas áreas. Pode sim estar acontecendo alguns traumas, alguns processos dolorosos que também precisam ser olhados para você vencer essas barreiras. Mas também pode estar acontecendo um processo chamado repetição de padrões, que nós utilizamos muito esse termo nas constelações familiares. Muitas vezes você está repetindo um padrão de pai, de mãe, de algum familiar ou até mesmo de algum ancestral que você não tenha consciência. Nos atendimentos, as pessoas me relatam coisas que elas não gostam nos pais, na mãe ou algum familiar e elas não percebem que elas estão fazendo igualzinho. Eu já atendi casos de pessoas que não estavam atingindo sucessos financeiros, que toda vez que iam fechar grandes contratos, algo acontecia que dava tudo errado. Quando nós começamos a fazer essas análises, essas reflexões, e ele começou a se dar conta, ele lembrou de diversas fases na infância, ter assistido, visto os pais brigarem por questão financeira. E muitas vezes a mãe comentar, chorando, que o tal do maldito dinheiro é que deixava o pai dele tão descontrolado, tão desequilibrado. E por conta disso, essa associação, essa dor que foi gerada, criou essa crença limitante, de forma inconsciente. Todas as vezes que ele ia fechar um contrato grande, ativava esse gatilho mental de que o dinheiro trazia muito sofrimento, que o dinheiro era maldito. Então, ir em busca dessas histórias, identificar o porquê que elas estão acontecendo, que historinhas são essas que estão sendo contadas,
fazer esse processo de conhecer quais são essas histórias é onde a gente começa a dar passos significativos para a mudança, porque a gente só vai conseguir mudar aquilo que a gente conhece. E aí eu vou ter mecanismos para fazer essa alteração, dar esse outro significado. Depois que você identificou quais são essas áreas que precisam ser mudadas, né? Quais são essas crenças limitantes que foram geradas com essas historinhas, então é hora de você começar a ler sobre essas áreas que você precisa mudar. Quais são as crenças que você tem nisso? É hora de você ver vídeos sobre esses assuntos, para que você tome conhecimento, expanda a sua consciência e aí sim comece a abrir espaço para a ressignificação, para a transformação, para a mudança desses resultados que você não está gostando. Não existe sucesso sem fracasso. O fracasso ele traz aprendizado, ele fortalece quando nós tomamos consciência daquilo que está acontecendo e então criamos meios de mudar, de dar outro significado para aquilo. Agora, se eu vejo um fracasso e não faço nada para mudar, é como se eu estivesse numa arquibancada olhando o jogo. Eu fico ali na arquibancada assistindo o jogo, não entro em campo para fazer a minha jogada, para fazer a mudança daquele resultado. Então essa situação vai continuar se repetindo em diversas áreas da sua vida, com recorrência, e muitas vezes esses impactos vão sendo somatizados e aí a sua autoestima, a sua força de vontade, o seu ânimo vão diminuindo a cada dia mais. Então por isso, não fique na arquibancada, vá para o jogo. Eu aguardo vocês terça-feira no meu programa Descubra o Seu Caminho pela Rádio Boa Nova AM 1450. Até mais!